Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo bíblico, sempre aí com o propósito de aprender da palavra de Deus. E hoje com uma curiosidade para você. Na verdade, a nossa curiosidade de hoje é um mito interpretativo. E o que é um mito interpretativo, Marcelo? São aqueles famosos chavão, que de tanto que a gente escuta, ou ouve alguém pregar, ou alguém cita para nós, parece se tratar de uma verdade, só que não é. E ao longo da vida cristã, isso muito aconteceu. Há muito tempo, há um pouco tempo atrás, as pessoas falavam muito a respeito do vaso, que o oleiro nessa noite vai quebrar o vaso e vai fazer um vaso novo. E louvores desta forma eram cantados, que o oleiro nessa noite ele vai quebrar o vaso e vai fazer um vaso novo, baseado em Jeremias 18, quando o profeta desce ali na casa do oleiro e ele percebe ali o oleiro trabalhando nas suas rodas ali, e na verdade o oleiro ele não quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Mas as pessoas liam ali de supetão ou saíam repetindo aquilo que escutavam e não paravam para fazer uma exegese do texto. Outro texto famoso, outro mito interpretativo famoso é que Elias sobe ao céu numa carruagem de fogo. E na verdade, se lermos o texto, vamos perceber que a carruagem ela até passa pelo profeta e separa ele do seu moço, mas o profeta não sobe numa carruagem de fogo, ele sobe num redemoinho. E as pessoas cantavam louvores assim dessa forma, pregavam desse jeito e nunca paravam para examinar realmente o texto. Não faziam como a igreja de Bereia. Lembra da igreja de Bereia lá? A Bíblia vai dizer que o apóstolo pregava e a igreja ia examinar as escrituras para ver se realmente era como o apóstolo estava pregando. Então, muitas das vezes o mito interpretativo ele se dá dessa falta de examinar realmente o texto e procurar saber se o que o texto realmente está falando. E o nosso mito interpretativo de hoje fica em Provérbios de Salomão, no capítulo 22 e no verso de número 6, onde o sábio diz que ensina a criança no caminho que se deve andar e quando for maior não se desviará dele. Se você leu esse texto, ou se você viu alguém falar que esse texto, o caminho é a igreja, você infelizmente interpretou esse texto de maneira errada, porque a grande maioria das pessoas, quando olha para esse texto, no lugar do caminho, automaticamente colocam a igreja. Mas isso não é uma verdade, não é isso que o texto está querendo dizer para nós. Até porque, se colocarmos no lugar do caminho a igreja, nós encontramos alguns problemas. O primeiro problema que encontramos é que muitos pais que criaram os seus filhos na igreja, até mesmo de uma maneira rígida, obrigando os filhos a algumas situações, a estarem em lugares que as crianças não queriam estar. E quando esse menino cresceu, acabou não querendo seguir esse caminho. E aí você olha para o pai e diz o seguinte, o que aconteceu? Porque afinal de contas você criou no caminho, você mostrou o caminho, o que houve? E aí começa aqueles famosos chavão, Deus sabe de todas as coisas, tudo tem seu tempo, mas se você realmente fez conforme a palavra e a palavra dizia aquilo, tem alguma coisa errada, ou a palavra é mentirosa, ou a interpretação que você fez foi uma interpretação errada. Eu acredito que a palavra não é mentirosa, eu acredito que a interpretação que as pessoas fazem do texto é que não é a interpretação certa. E o outro grande problema que eu vejo nesse texto é que se colocarmos no lugar do caminho a igreja, nem combina com o texto. Se fizermos uma exegese do texto, nem combina com o texto a igreja, porque nos dias que Salomão está escrevendo isso aqui, nem existia igreja. Já começa por aí. Aí você vai dizer para mim, mas Marcelo, existia o templo.
o templo nem de perto é como uma igreja que nós temos nos dias de hoje. As pessoas têm uma ideia romântica do templo, mas o templo não funcionava como você entra para dentro de uma igreja hoje, você senta num banco, você louva a Deus, você lê uma palavra, você ouve louvores. Não, o templo não era assim. Só quem entrava dentro do templo era o sacerdote, e não era todos os sacerdotes. Para você entrar lá no templo e fazer uma ministração, você tinha que ter a sorte de o seu nome cair e você poder entrar lá no templo. Havia casos de um sacerdote morrer e nunca conseguir entrar lá no templo e fazer a ministração lá dentro. Ou seja, a maior alegria para um judeu era subir um pouquinho na escadaria do templo para entregar a sua oferta na mão do sacerdote, e de longe ele dava uma olhadinha para ver se conseguia enxergar a menorá de ouro, porque ninguém entrava dentro do templo. E eu sei que alguém vai dizer, mas Marcelo, então quem sabe Salomão está falando das sinagogas. As sinagogas nem de perto é do templo de Salomão, porque as sinagogas, e aí tem uma discrepância entre os estudiosos, porque alguns acreditam que as sinagogas se deu no período do primeiro cativeiro, que foi em 597 a 605 a.C., o cativeiro de Judá, onde ali o povo foi levado cativo para a Babilônia. E alguns acreditam não se tratar desse período, acreditam se tratar do cativeiro do Reino do Norte, onde o rei Sargão, o rei da Síria, ele vem ali, invade Samaria e leva cerca de 27 mil pessoas para a Síria, cativos, e ele ali povoa Samaria com outros povos da Babilônia, os povos de Elã, e acontece aquele misto de povos que a gente conhece na história ali, que os samaritanos passaram a ser odiados pelos judeus, porque era uma mistura ali de povos, desses povos conquistados pelo rei assírio, que ele trouxe e colocou e povoou Samaria ali com esses povos conquistados em batalha. Então, isso ocorreu em 722 a.C., então nem de perto isso é da época de Salomão, porque Salomão reinara no período de 920 a 960, ou 930 a 970 a.C., então nem de perto as sinagogas é da época de Salomão. Mas então, Marcelo, se o texto não está dizendo isso, o que afinal de contas o texto está querendo dizer? Na verdade, esse texto é bem mais simples do que se imagina. Salomão está dizendo, cria um menino no caminho que se deve andar. E aí você me pergunta, qual o caminho que se deve andar? O caminho da sinceridade, o caminho da honestidade, ensina essa criança a ser honesta, ensina essa criança a ser sincera, ensina essa criança a ter responsabilidades, e quando for maior, ela não se desviará desse caminho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos. Em breve estaremos aí com outro mito interpretativo para você.